A estrada era longa e vazia, como quase todas àquela hora. Passava das 5 da tarde e o céu começava a ganhar aquele tom alaranjado que só a BR-262 sabia pintar. A paisagem era de um Brasil esquecido. Mato, arame farpado, placas enferrujadas e nenhum sinal de cidade por perto. O rádio chiava e o motor do meu bruto roncava como se já soubesse que ainda havia chão demais pela frente. Foi quando eu vi, lá no acostamento, uma figura feminina acenava com uma mão. A outra segurava uma sacola pequena, dessas de pano, e o vestido florido que ela usava dançava com o vento da estrada. Tinha alguma coisa ali, uma urgência talvez, ou um tipo de presença que não se explica. Reduzi o caminhão devagar. Não costumo parar para carona, ainda mais assim, no meio do nada. Mas alguma coisa em mim, ou nela, mandou parar. Estacionei o bruto no acostamento. Ela se aproximou com passos firmes, como se não tivesse medo de nada. O cabelo preso num rabo de cavalo meio bagunçado, um boné virado para trás e olhos escuros, intensos. Tinha um leve sorriso nos lábios, desses que confundem, não se sabe se é de gratidão ou provocação. Seu carro pifou? Perguntei olhando pelo retrovisor. Mais ou menos. Ele me largou e eu larguei ele. Só preciso chegar no próximo posto. Não explicou mais do que isso. Subiu na boleia como se já conhecesse o espaço, ajeitou a sacola entre os pés e soltou um suspiro cansado. O perfume dela se espalhou como uma névoa doce no ar-condicionado. Era cheiro de flor com alguma coisa a mais. Algo que incomodava de leve, como lembrança antiga. Vai longe? Ela perguntou sem olhar para mim. Até Belo Horizonte. Mas posso parar no posto que você quiser. Ela assentiu, sem dizer mais nada. Ficamos em silêncio por uns minutos, só o som do motor preenchendo o vazio. Você sempre ajuda estranhas assim? E ela perguntou depois de um tempo. Só quando elas usam vestidos floridos, respondi com meio sorriso. Ela riu. Um riso curto, sem exagero, mas foi o suficiente para me tirar do eixo por uns instantes. Era o tipo de mulher que não pedia atenção, ela a tomava. Com jeito calmo, postura firme e aquele olhar que parece atravessar tudo. O tempo foi passando devagar, como costuma ser nessas situações em que o clima esquenta mais no silêncio do que na conversa. Ela mexia nos cabelos, olhava para o retrovisor, ajeitava o vestido sobre as coxas. Tudo sutil, tudo natural, mas ainda assim impossível de ignorar. Naquela hora, entendi que aquela não era uma carona qualquer e que aquele não seria um fim de tarde comum, mas eu ainda não fazia ideia do quanto aquela mulher ia virar a minha cabeça e a minha rota. A BR-262 seguia interminável à frente. Aquelas retas que se estendiam até onde o horizonte se misturava com o céu eram como uma promessa vaga de que algo ainda estava por vir. O som do motor, as rodas cortando o asfalto, o farol piscando esporadicamente, tudo isso parecia uma música de fundo para o que acontecia ali, na cabine do caminhão. Ela ainda não havia dito muito, mas o suficiente para me deixar curioso. O cheiro dela, que antes parecia suave, agora parecia ter se infiltrado nas minhas roupas e na pele, me acompanhando como um perfume sem nome, mas que de alguma forma parecia familiar, mesmo que eu nunca o tivesse sentido antes. Eu tentava não olhar, tentava manter os olhos na estrada, mas às vezes eu a via no retrovisor ou sentia o movimento dela ao meu lado, e aquilo, inexplicavelmente, me fazia perder a concentração. Foi quando o som de um celular quebrou o silêncio.
Ela puxou o aparelho da bolsa e atendeu sem olhar. Para mim, com um simples alô. A voz do outro lado era baixa, mas pude ouvir o tom de urgência. Eu tô indo. Em breve estarei lá. Ela fez uma pausa e parecia pesar as palavras, como se estivessem sendo ditas com uma carga maior do que qualquer simples conversa. Eu fingi que não estava prestando atenção, mas, por alguma razão, algo me dizia que aquele telefonema não era trivial. Não era apenas uma ligação de rotina. Talvez fosse a tensão que emanava dela enquanto falava, ou talvez o fato de que ela evitava olhar para mim depois de desligar, como se estivesse imersa em um pensamento que eu não fazia parte. O resto da viagem se passou com aquele clima estranho entre o que estava sendo dito e o que estava sendo guardado. A cada quilômetro, o céu ia escurecendo mais, e as luzes do caminhão iluminavam as margens da estrada, jogando sombras longas e deformadas nas árvores e nos postes. Eu sentia que algo estava prestes a acontecer, mas não sabia o que. Ela começou a se mexer mais, ajeitando a sacola no banco e tirando uma garrafa de água. Seus olhos estavam focados na estrada, mas de uma maneira distante, como se ela estivesse olhando para algo além de tudo aquilo, e o que quer que fosse, parecia mais importante do que qualquer conversa ou explicação que eu pudesse dar. Você não tem medo de andar assim, sozinho, no meio de lugar nenhum? Eu perguntei, quebrando o silêncio novamente. Ela me olhou com uma expressão enigmática, algo entre curiosidade e uma leve censura. Medo? Não, só não gosto de perder tempo. Ela sorriu levemente. O que você está esperando da vida? A pergunta me pegou de surpresa. Eu não sabia o que responder de imediato. O que eu estava esperando? Olhei para a estrada à minha frente, pensando nas respostas que eu já tinha dado a mim mesmo ao longo dos anos, mas nenhuma delas parecia adequada para aquele momento. Ela havia mexido em algo profundo que eu nem sabia que estava ali. Eu não sei. Respondi por fim sem muito ânimo. Só estou indo de um lugar para o outro, acho, cumprindo o que a vida me pede. Ela riu baixinho, uma risada que parecia carregar uma sabedoria que eu não entendia completamente. Então, você já sabe o que precisa fazer, mas não sabe o que quer. Ela virou a cabeça para o lado com os olhos perdidos na estrada, mas o sorriso ainda lá. Você não se sente perdido? Eu não consegui responder de imediato. A pergunta dela ressoou dentro de mim, mexendo com algo que eu não queria admitir, mas que talvez fosse verdade. O que era a vida, se não um caminho em que muitas vezes nos encontramos buscando algo, mas sem saber o que realmente? Ela estava certa. Eu não estava perdido no sentido literal, mas sim no emocional. Perder-me era uma condição invisível, uma falta de rumo que não se via na estrada, mas que se sentia dentro de mim. O tempo continuou a passar, o céu já escuro lá fora, e o peso das palavras dela pairando no ar, como se as respostas estivessem dentro de mim o tempo todo. Mas por que eu não sabia? A estrada parecia não ter fim. Eu sabia que a gente ainda estava longe do posto, mas o silêncio que se estabeleceu entre nós, quebrado apenas pelo som do motor, fazia o tempo se arrastar de forma estranha. Eu estava tentando processar tudo o que ela havia dito. As perguntas que ainda estavam sem resposta, a sensação de estar vivendo algo fora do comum, algo que não cabia apenas naquela cabine. Ela parecia tranquila, como se já soubesse o que estava acontecendo, mas sem nunca revelar tudo, como se o enigma fosse algo intencional, algo que ela queria que eu resolvesse. Eu tentei desviar o foco.
olhar mais para a estrada, mas não podia evitar de sentir que estava prestes a atravessar uma linha invisível. Você já fez algo de que se arrepende? Perguntei, mais por impulso do que por querer realmente saber. Ela não respondeu imediatamente. Ficou em silêncio, os olhos fixos à frente, como se ponderasse as palavras que iria escolher. Eu sentia que a pergunta tinha aberto uma porta, mas não sabia se estava pronto para o que ela poderia me contar. Não. Finalmente ela disse, sem olhar para mim. Não me arrependo do que fiz. Me arrependo do que deixei de fazer. Resposta me pegou de surpresa. Era simples, mas carregada de um peso que parecia muito maior do que ela deixava transparecer. Eu não sabia o que responder. Como alguém pode se arrepender do que não fez, do que não teve coragem de tentar? Eu pensava em tudo o que eu mesmo deixara de fazer ao longo dos anos, as oportunidades que deixei passar, os medos que nunca enfrentei. Isso me apertou o peito de uma maneira que eu não sabia como lidar. O que você não fez? Perguntei, não conseguindo segurar a curiosidade. Ela olhou para o lado, seu olhar finalmente encontrando o meu. Havia algo naquele olhar, um misto de tristeza e desafio, como se ela soubesse mais do que estava disposta a revelar. Ah, coisas. A vida é cheia delas, não? Ela deu de ombros, sem mais explicações. Eu fiquei quieto por um momento, refletindo sobre a ambiguidade daquela resposta. Ela não estava mentindo, mas ao mesmo tempo não estava contando tudo. E isso me deixou ainda mais intrigado. Quem era ela? E o que ela estava realmente fazendo ali? O caminhão passava por uma pequena curva e, de repente, eu vi algo à frente. Um ponto de luz, bem distante, como um farol na escuridão. Era o posto de combustível. Ela não havia dito onde queria parar, mas parecia que agora a coisa estava se desenrolando de uma forma que me fazia sentir que o destino havia me levado até ali, até aquele momento. Ela puxou a alça da bolsa e, com um movimento ágil, tirou de lá um envelope pequeno, discreto. O tipo de envelope que você guardaria algo importante, algo que não se pode perder. Eu observei pelo canto dos olhos, mas não fiz menção de perguntar o que era. Eu sabia que o momento certo para isso ainda não havia chegado. Eu te agradeço, viu? Ela disse de repente com a voz mais suave. Eu não ia chegar tão rápido sem você. Agradecimento. Ela estava agradecendo, mas havia algo de estranho na forma como ela dizia. Era como se ela estivesse agradecendo por algo mais do que a simples carona. Como se houvesse uma dívida não dita, algo que ela não poderia explicar sem se expor. Nós chegamos no posto e o caminhão parou lentamente. Ela soltou o cinto de segurança e olhou para mim, sem pressa de descer. Eu vou descer aqui mesmo, se não se importar. Ela sorriu, como se já soubesse que aquele seria o fim de nossa viagem juntos. Eu acenei com a cabeça, mas a sensação de que ela estava indo embora sem dizer tudo o que precisava ser dito me incomodou. Mas antes que eu pudesse questioná-la, ela abriu a porta e desceu. Ela se virou para me lançar um último olhar, e naquele instante eu vi algo que não esperava, um brilho nos olhos, algo entre alívio e pesar. Como se ela estivesse me dizendo que aquela despedida não era só minha, mas dela também. Cuidado com os caminhos que você escolhe, viu? Ela disse com um tom de voz baixo, mas firme. E sem esperar por mais nada, ela se afastou, entrando na loja do posto. Eu fiquei ali, sentado na cabine do caminhão, assistindo ela se afastar até desaparecer na escuridão. O que era aquela mulher? O que significava aquela conversa? A sensação
de que ela me deixava mais confuso do que antes, foi tomando conta de mim. Eu sabia que aquele encontro não seria o último, mas também sabia que nada seria mais simples a partir dali. O que ela havia dito sobre arrependimentos, sobre não se arrepender do que fez, mas sim do que deixou de fazer. Isso me deixou com um peso. E agora, ao olhar para a estrada à frente, eu me perguntava se o destino estava realmente me conduzindo ou se eu estava apenas seguindo as trilhas que já estavam marcadas. Eu não sabia, e talvez nunca soubesse. Mas uma coisa era certa: minha rota havia mudado, e eu mal podia esperar para ver o que viria a seguir. O posto estava mais vazio do que eu imaginava. Apenas algumas motos paradas, o som baixo de um rádio tocando algum sertanejo e o zumbido das lâmpadas de mercúrio no céu noturno. Eu fiquei ali por alguns minutos, absorvendo tudo, ainda com o peso da conversa dela na cabeça. A sensação de que eu havia deixado algo pendente, algo que eu não conseguiria resolver sozinho, parecia se espalhar por mim. Eu desci do caminhão, estiquei as pernas e fui até o balcão da loja do posto. O atendente me olhou com uma expressão cansada, como se estivesse acostumado a ver caminhoneiros passando pela madrugada. Um café preto? Pedi, tentando afastar os pensamentos que ainda me assombravam. O café estava quente, mas tinha um gosto amargo. Não só por causa do que estava na xícara, mas também pela sensação de que eu estava perdido em algum lugar entre o que tinha acontecido e o que ainda estava por vir. Não era só o encontro com aquela mulher, mas algo nela me lembrava de um tempo perdido, de escolhas erradas, de momentos em que eu poderia ter feito algo diferente. Enquanto me perdia nessas lembranças, o atendente chamou minha atenção. Olha ali. Ele apontou para a porta da loja. Era ela, a mulher do vestido florido. Ela estava de costas, conversando com alguém do lado de fora, mas não demorou muito para perceber que ela estava se despedindo de um homem. O aperto de mão era firme, mas eu vi o brilho nos olhos dela. O mesmo brilho que eu havia visto antes, no momento da despedida, quando ela olhou para mim pela última vez. Eu não queria mais me envolver. Não queria mais saber o que ela estava fazendo ali, quem era o homem com quem ela falava, ou se ela voltaria para a estrada. Mas uma coisa eu sabia: aquela mulher já tinha deixado sua marca em mim. Não de uma forma fácil de entender, mas de uma forma que eu não conseguiria apagar. Eu terminei o café e voltei para o caminhão. A noite estava avançada e eu sabia que precisava seguir em frente. Mas antes de subir na cabine, dei uma última olhada para a mulher, que já estava se afastando, indo em direção ao mesmo caminho de sempre, como se nada tivesse mudado. Ela parecia uma aparição. Como se aquele encontro tivesse sido feito de uma matéria que não se explica, mas que de algum jeito deixa algo para trás. Algo que não se pode tocar, mas que se sente. Ela não era o tipo de mulher que você simplesmente encontra no caminho e esquece. E ao contrário do que eu imaginava, aquela noite não terminaria ali, naquele posto de beira de estrada. Algo ainda estava no ar, algo não resolvido, algo que eu ainda teria que entender. Entrei na cabine e liguei o motor do caminhão. A estrada estava à minha frente, interminável. O rádio voltou a chiavar, e eu sabia que, à medida que a madrugada avançava, mais um pedaço de minha própria história ficava para trás. Mas o que ficou, o que ela me deixou, não era algo fácil de ignorar. A mulher com o vestido florido, a conversa sem respostas, os arrependimentos não ditos.
Eu sabia que, de alguma forma, ela havia me mostrado algo importante. Algo que não era sobre o caminho que eu estava seguindo, mas sobre os caminhos que ainda poderia escolher. E, enquanto o caminhão avançava pela escuridão, eu não sabia exatamente o que estava por vir. Mas de repente eu sentia que, de alguma maneira, a estrada tinha mudado e que o destino, ou talvez a vida, me conduzia a um lugar que eu nunca imaginara. E essa sensação, estranhamente, era tudo o que eu precisava para continuar.